Palavra Amiga. Abramos a palavra de Deus para a leitura e faremos no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, dos versos 10 ao 13. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Vamos orar? O texto que a gente leu, do versículo 1 até o 26, fala sobre algo que aconteceu com Josué e o povo, mas com reflexos oriundos de uma circunstância anterior, quando o povo destrói, derrota um inimigo muito forte. E ao derrotar esse inimigo muito forte, Deus recomenda que ninguém, absolutamente ninguém, tomasse dos despojos e levasse para si, e que tudo devia ser queimado, tudo devia ser destruído, porque Deus não queria nada daqueles inimigos. Mas o que aconteceu? Um homem dentre o povo, ao passar talvez montado em seu cavalo em algum daqueles becos daquela cidade destruída, viu algo que lhe chamou a atenção, cresceu os olhos, uma capa babilônica, também uma cunha de ouro e alguns quilos de prata. E ele passou a mão naquilo, levou e escondeu debaixo da sua tenda. Fez um buraco ali, colocou a capa por cima, os tapetes, os couros de animais, quais eles forravam as suas tendas, e aquilo ficou ali. Não muito tempo depois havia uma batalha chamada Batalha de Ai. E então alguém disse: Ai é uma cidade muito pequena, um povo muito pequeno, não precisamos de muita gente, basta ir uns 30 mil homens para fazer com que a vitória seja garantida, leve até alguns a mais. Entretanto, com 30 mil homens, Israel foi derrotado. Israel foi derrotado, como diríamos no nosso bom português, fugiram com o rabo entre as pernas. E a batalha foi perdida. E agora, Josué, o servo de Deus, olha aquela situação e até o versículo 9, nós encontramos Josué prostrado diante de Deus, chorando ali, olhando para a derrota. E então ele conversa com Deus e diz: Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante de seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que o Senhor vai fazer com o teu grande nome? Lamuriando, lamentando, porque ele também não sabia o que havia acontecido. E então Deus o chama às falas, conversa com ele, e agora ele descobre
que a sua nação, o seu povo estava perdendo o melhor de Deus. Perdendo o melhor de Deus. E eu quero falar sobre esse assunto nessa noite, irmãos, tomando por base esse texto que nós lemos, quando ele diz: expõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos, pois amanhã, para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio. E então, amados, o que podemos, de forma bem simples, aprender a respeito desse assunto nesta noite? Acã era o homem que havia tomado das coisas proibidas, e Deus diz: tem coisas erradas no meio do povo. E ele estava já na terra prometida, as coisas já estavam acalmadas, mas perdeu as bênçãos dessa terra prometida por causa dos erros que ele cometeu. O erro exatamente está descrito nos versículos seguintes, após aqueles que lemos, quando o povo é reunido e Deus então orienta que lançasse sorte sobre as tribos, sobre as famílias e sobre cada homem. E a sorte então cai sobre Acã, sobre a sua família. E ele perdeu o melhor de Deus. Ele mesmo perdeu o melhor que Deus tinha para dar na sua vida, seu povo, a sua família, na terra prometida, que Deus havia prometido desde Abraão. E o que é que poderia nos levar, amados, a perder o melhor de Deus? Nós outros, você, eu, sua família, a nossa igreja. O que é que poderia nos levar a perder o melhor de Deus? Será que perdemos realmente o melhor de Deus? Em primeiro lugar, nós perdemos o melhor de Deus quando somos desobedientes. Não toque nessas coisas, porque eu não as quero. São coisas condenadas. Leve, ponha no fogo, queime tudo o que diz respeito a essa cidade. Meus irmãos, foi dito para Acã ficar longe das coisas condenadas. Foi dito para ele e para todo o povo. Entretanto, os seus olhares cresceram. A sua cobiça chegou a ponto de esquecer aquilo que Deus havia dito, de perder o temor de Deus, perder o medo de Deus. Isso tem acontecido muito nos nossos dias, tem acontecido muito no nosso meio. O povo de Deus está perdendo o temor de Deus, e ao perder o temor de Deus, começa a desobedecer as ordens de Deus. E ao desobedecer as ordens de Deus, começa também a perder o melhor de Deus, que são as bênçãos que Ele tem reservado, que Ele tem separado para cada um de nós. E como é bom nos sentarmos em paz, com alegria diante do Senhor, e receber a sua orientação, mas receber também a fala da sua bênção sobre as nossas vidas. A nossa desobediência pode nos levar a perder a plenitude das bênçãos de Deus. A desobediência pode nos levar a perder a plenitude das bênçãos de Deus. Em segundo lugar, depois de perdermos o melhor de Deus quando somos desobedientes, perdemos também o melhor de Deus quando ficamos deslumbrados com as coisas desse mundo. Veja o que aconteceu com esse coitado, né? A gente pode até chamar assim desse infeliz Acã. O que era aquilo que ele havia guardado? Uma capa babilônica. Quem não cobiçaria, talvez, uma vestimenta feita de peles de carneiro, né? De uma forma bem clara, algo maravilhoso que qualquer homem gostaria de pôr sobre os seus ombros, para ostentar que ele possuía algum tesouro. Uma cunha de ouro, algo que também rebrilhava nos seus olhos. Prata traz riqueza.
Era tudo o que ele queria. E era tudo, ou é tudo que talvez os homens queiram nos dias de hoje. A capa representando a ostentação do mundo. O ouro representando a riqueza que o mundo pode oferecer. E dessa forma, nós cobiçamos. Acã estava distraído com seus próprios desejos pecaminosos. Ele mesmo confessa isso, irmãos. Veja o que ele diz aqui na palavra, no versículo 20 e 21 do texto que eu citei. Ele diz assim: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e os tomei. E eu escondi debaixo, lá na terra, no meio da minha tenda, e a prata está lá por baixo. Não adiantava agora, irmãos, esconder aquilo que ele havia feito. Então, qual era a situação no presente momento? Deslumbrado com as riquezas das coisas condenadas, ele disse: eu cobicei tudo isso e tomei para mim. Que bom que ele não ocultou isso no seu coração, porque não adiantava esconder. E hoje, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante, que talvez você nunca tenha parado para pensar. Que você pode esconder tudo dos homens. Você pode esconder tudo que você faz. Você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do seu marido, do seu pai, do seu filho, pode esconder do seu pastor, do seu presbítero, mas de Deus não esconde. Razão pela qual Acã, agora, ali diante do julgamento, abre o seu coração e diz: realmente eu cobicei tudo isso e peguei. Talvez ele pensasse: Deus poderá ter compaixão e misericórdia de mim. Mas por que nós, irmãos, não confessamos a Deus o nosso pecado? Sabe, às vezes pensamos que confessamos a Deus. Ainda ontem, no nosso estudo aqui com a UMP, estávamos tratando de coisas parecidas. E uma das coisas que nós até citamos isso, que é bastante humorístico até. Quando nós oramos a Deus, falamos de pecado, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Montes de pecado que a gente tem, né? Multidão dos nossos pecados. Mas Acã não tinha uma multidão de pecados. Tinha um, e era o pecado da desobediência, aliado ao pecado da cobiça. De modo, irmãos, que nós não podemos ser abençoados por Deus. Talvez não consigamos receber o perdão de Deus por não dizer a Deus qual é o nosso pecado. Eu vi, diz o versículo 20, 21, eu vi ali aquelas coisas dando sopa, mas eu achei que aquilo não ia causar nenhum problema, Senhor. Eu trouxe para mim. Irmãos, com isso, podemos dizer que muitas vezes somos distraídos pela riqueza deste mundo. Somos atraídos por coisas desse mundo. Casas, terrenos, empregos, esportes e outras coisas mais que fazem parte deste mundo. Beleza, perfeição, corpo sarado, tanta coisa que a gente vê tomando o lugar de Deus na nossa vida, tomando o lugar de Deus na nossa casa, tomando o lugar de Deus na rua onde moramos. E com isso vamos continuar perdendo o melhor de Deus, porque não abrimos o coração diretamente para o Senhor para dizer: pequei. Nós ficamos enfatuados, ficamos orgulhosos de dizer que eu coloquei já diante de Deus e pedi para Ele perdoar as nossas multidões de pecados.
Mas qual foi o pecado que você confessou a Deus? Escondemos dos homens, escondemos das pessoas que nos cercam. E às vezes até confessamos, falamos para as pessoas que nos cercam que fizemos ou fazemos isso e aquilo, e não nos arrependemos. O problema é que falta arrependimento para podermos desfrutar o melhor de Deus, poder continuar recebendo o melhor de Deus. Em terceiro lugar, nós perdemos o melhor de Deus quando negligenciamos o poder do pecado. Mas pastor, como isso funciona? Eu já até delineei algumas coisas aqui, mas Acã pensou que ele poderia pecar em segredo. Pensou que ele podia fazer as coisas secretamente, até porque naquele momento ele estava sozinho, não tinha ninguém. Estava passando por uma das ruelas, fazendo talvez uma ronda para ver se tinha mais alguém vivo por ali. E o que ele viu trouxe a desgraça para si mesmo. Quando a gente estuda os primeiros versículos desse texto, nós observamos que toda a nação sofreu. Toda a nação sofreu por causa do pecado de Acã. Não foi só ele. Não foi só a família dele. Por quê, irmãos? Porque Israel perdeu uma batalha, e nessa batalha perdeu 30 mil homens, 30 mil soldados, guerreiros. Então o pecado nos afeta, o pecado afeta a nossa família, afeta a nossa igreja e afeta a nossa comunidade de maneira geral. Por isso digo que o pecado traz duras consequências. Duras consequências. O que aconteceu na vida de Acã, oro a Deus para que isso não aconteça nas vidas de nenhum de nós. Acã perdeu a vida. Perdeu a sua vida. E quando nós deixamos, amados, nos deslumbrar e negligenciamos o poder do pecado, o poder do pecado é muito grande na vida das pessoas. Deus recomenda, bem no início, para um homem chamado Caim. Estava ele aborrecido com seu irmão. Seu irmão tinha apresentado uma oferta diante de Deus, a qual Deus amou, Deus aceitou de coração, mas a dele não. E por causa disso, que era uma inveja, algo que o seu irmão conseguiu, atingiu diante de Deus a perfeição do seu oferecimento a Deus, e ele não. Ele secretamente pensou em matar seu irmão. E Deus chama a atenção: Caim, por que você está com a cara fechada, Caim? Por que te descaiu o semblante, Caim? E Deus então diz isso: o pecado jaz à porta, mas a você cabe dominar. Deus conhecia o coração. Não conhece hoje? Deus conhece o nosso coração. O pecado jaz à porta, mas a você cumpre dominar. E nós perdemos, amados, o melhor de Deus quando negligenciamos o poder do pecado, exatamente porque deixamos que o pecado faça de nós um joguete em sua mão. Tem um ditado que diz que nós não podemos evitar que um pássaro pouse sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que ele faça ninho na nossa cabeça. Quem sabe quantos pensamentos pecaminosos, errôneos, coisas erradas passam pela nossa cabeça diariamente. Alguém disse que a cada minuto nosso cérebro projeta 3.000 pensamentos por minuto.
Imagine quanto que Deus tem que nos perdoar, porque em um minuto, 3.000 pensamentos, é impossível que um ou dois deles também não seja pecado. De modo, meus irmãos, que as consequências que vieram na vida de Acã atingiu primeiramente a sua nação, a perda de 30.000 homens. Depois, o efeito cascata veio vindo, até chegar à sua tribo, até chegar à sua terra, à sua casa, e então cair a sorte sobre ele. E aí Deus determina que seja morto ele, apedrejado, levado para fora da cidade, morto ele, e tudo jogado, tudo queimado, ele e sua família, sua casa, todos os seus bens, tudo aquilo que pertencia. Então a família, o nome de Acã foi extirpado da nação israelita. Eu às vezes eu fico pensando que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus que se ira com o pecado também. Hoje Deus não está fazendo mais isso, não está exigindo que os seus filhos matem os pecadores, aqueles que erram, aqueles que desobedecem, mas nós temos visto, irmãos, igrejas morrendo por causa de pecado, temos visto família murchando, homens e mulheres vivendo amarguradamente por causa do pecado na sua vida, casais se desfazendo, relações de amizade sendo desfeitas. E parece que a gente fica ainda muito alegre e satisfeito porque estamos vivos, mas estamos mortificados por dentro pela ação do pecado, mortificados internamente, experimentando doenças na nossa família, experimentando doenças na nossa igreja, na nossa rua. Deus colocando, pesando a mão sobre as pessoas de uma maneira tão dura. E ainda nós continuamos do mesmo jeito. Em último lugar, nós perdemos o melhor de Deus quando consideramos ou deixamos de considerar os seus planos. Melhor de Deus. Deus tem planos maravilhosos para nós. Ele tem planos definidos para a sua família, planos definidos para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família inteira. E Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, nos diz: pois eu bem sei os planos que estou planejando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Quais são as coisas que nós poderemos antever e esperar para o futuro? Quando somos obedientes a Deus, quando fugimos diante da incidência do pecado na nossa vida, quando tomamos o cuidado de resolver os problemas relacionados com o pecado na nossa família, na nossa vida, podemos viver felizes, podemos sentir alegria, mas nós sabemos que com a presença de Deus, nós podemos dizer que temos a vida eterna. A esperança da vida eterna está em Jesus Cristo. Nós podemos sentir paz no coração, podemos ter o contentamento de sentir a plenitude de Deus na nossa família, nossos filhos alegres, felizes, obedientes, trabalhando, estudando, crescendo no Senhor, nossos pais felizes, envelhecendo com a bênção de Deus pela nossa felicidade. Meus irmãos, quantas coisas boas, mas um fruto do Espírito que Paulo fala aos Gálatas é a alegria. Alegria.
mesmo diante das tristezas que a vida nos proporciona por várias razões, mas nós vivemos alegres, contentes, felizes, como Paulo fala, e é bom que nós estejamos contentes, tendo com que viver, tendo com que comer, com que nos vestir, estejamos contentes. Vamos cobiçar ouro, prata. Paulo mesmo diz: eu não cobicei de ninguém nada disso durante todo o meu ministério. Acã mostrou a sua incredulidade, mostrou que Deus, aquilo que era condenado por Deus, e talvez nós até estejamos levando para a nossa casa coisas condenadas por Deus, para conseguir uma parte dela. Podia ter tudo, mas perdeu a sua vida. Essa palavra, meus irmãos, é a palavra que o Senhor tem para nós, para mim e para você. Será que eu guardei aquela cunha de ouro embaixo, junto com a prata? O que pode ser para nós? Que nos ajude, nos ensine o melhor dele, a obediência, a resistência ao pecado, e considerando atentamente o que o Senhor diz. Eu bem sei o que penso e o que estou planejando para vocês, o melhor, planos de paz e não de mal. Que Ele nos abençoe. Amém.